Oi pessoal, já estou aqui de novo. Hoje a gente está aqui hoje para diferenciar o deslocamento da variação de posição. São coisas diferentes, são parecidas, às vezes coincidem, mas são diferentes. Vamos perceber essa diferença agora aqui então. Ó. O que acontece? Ó? Variação de posição é o mesmo que deslocamento, ΔS. Né? O ΔS nosso, então, ele é a variação de posição. A gente também chama de deslocamento. Agora, a distância percorrida é a distância que ele realmente percorreu. Fala, professor, mas não é a mesma coisa? Às vezes é, às vezes não. Quer ver? Nesse nosso exemplo aqui, isso vai ficar explícito. Veja bem, a gente tem aqui um sistema de referência do 0 até o 4, ou do 0 até o menos infinito, ou do 0 até o mais infinito, uma reta. E o que vai acontecer então? A gente vai ter aqui um corpo que ele vai se movimentar nesse sistema de referência nosso. Então ele vai sair aqui, ó, da posição 1 e vai até a posição 4. E chegando à posição 4, ele vai voltar para a posição 1. Então aqui nós estamos considerando o movimento dessa forma, então, ida e volta, certo? Ele vai, sai do 1, vai até o 4, depois ele sai do 4 e volta até o 1. Então esse é o nosso movimento considerado. Então vamos analisar aqui então qual é então o deslocamento dele, qual é a variação de posição dele nesse movimento. Veja bem, primeiro vamos analisar só a ida dele, o deslocamento dele de ida, o deslocamento de ida dele. O deslocamento ele é calculado assim, a posição final menos a posição inicial. Então, a posição final de ida dele, é 4, né? 4. E a posição inicial dele de ida é 1. Então, ele sai do 1 e vai para o 4. Então, a inicial é 1 e final é 4. Então, se a gente for calcular, então, né, o deslocamento dele de ida, vai ser o quê? Vai ser 4 menos 1, que vai ser 3. Então, ele percorreu 3 metros na ida, né? Certo? E é o próprio deslocamento dele. Agora vamos analisar a volta dele, né? O deslocamento dele de volta, né? O deslocamento dele de volta. Então é a posição final dele na volta menos a posição inicial dele na volta, quando ele está voltando, né? Então você vai perceber que a posição final dele, quando ele está voltando, você vai ver que ela é 1, né? Ele chega na posição 1. E a posição inicial dele, quando ele está voltando, é 4. Ele está no 4 primeiro, depois chega no 1, né, na volta, não é isso? Então aqui ele tem a posição final, inicial sendo 4 e a final sendo 1. Então o deslocamento dele vai ser a final menos inicial, vai ficar sendo então 1 menos 4, que vai ser um deslocamento menos 3. Então perceba que na volta o deslocamento dele é negativo, né? Então essa variação de posição, o deslocamento, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo de onde ele saiu, de onde ele chegou, certo? Agora, a distância percorrida, ela sempre é um número positivo. A distância percorrida sempre é um número positivo, tá? Nós vamos continuar analisando essa ida e volta dele. Vamos continuar vendo aqui o deslocamento dele, então. Vamos perceber agora qual o deslocamento total dele, em ida e volta, né? Então, ó, por definição, o deslocamento é a posição final menos a inicial, porque deslocamento é sempre isso, ele é só um cálculo. O deslocamento ele é a posição final menos a inicial. Então você vai perceber aqui, ó, que se você for considerar o deslocamento total dele, né, de ida e volta, você vai perceber que esse deslocamento ele vai ter que ser assim, a posição final menos a posição inicial. Posição final inicial de quê? Do total. Então você vai perceber que no total, no final de tudo que aconteceu, ida e volta, a posição final dele é 1, né? Ele chega ao final de tudo na posição 1. E quando ele sai no início, né? No início de tudo, a posição dele também era 1. Então ele tem posição final 1, posição inicial 1. Então o deslocamento total dele, certo? É 0, tá? Então ele teve um deslocamento total de 0, se você considerar tudo, né? Quando a gente está considerando todo o evento, né? A ida junto com a volta, né? Certo? Então você vai perceber aqui a gente percebe a diferença entre o deslocamento e a distância percorrida. Veja bem, o deslocamento dele é só um cálculo, e esse cálculo dá 0. Tá vendo aí? Ele dá 0.
Mas a distância percorrida, a distância que ele efetivamente percorreu, são 6 metros, tem que ser 6 metros, porque veja bem, ele foi do 1 até o 4, depois do 4 até o 1, então ele percorreu 3 metros indo e 3 metros voltando, né? Então essa distância percorrida dele, ela não coincide agora com o deslocamento, né? Porque o deslocamento é zero, porque o deslocamento ele é só esse cálculo, final menos inicial, tá? Então, como é que vai calcular, então? A gente vai calcular, então, a distância percorrida. A distância percorrida ela é calculada assim, ó. Módulo do caminho de ida mais o módulo do caminho de volta, certo? Você tem que colocar módulos para calcular a distância, porque a distância ela é sempre positiva. Então, você tem que colocar módulos. Então, aqui vai ficar assim, ó. ΔS de ida mais ΔS de volta, né? Então, ou seja, a distância total vai ser o deslocamento de ida mais o deslocamento de volta, nesse caso, né? A gente tem que calcular aqui os trechos que ele realmente percorreu, né? E não é só fazer um cálculo final menos inicial, tá? Então, aqui vai ficar, então, módulo de 3 mais módulo de menos 3, né? Que vai dar, no final das contas, 6, né? O módulo de 3 é 3, o módulo de menos 3 é 3. Então, vai ficar 6. A distância percorrida por ele, então, total é 6, né? Então, aqui nesse exemplo, fica bem explícito, né, para você, a diferença entre o deslocamento, tá, e a distância percorrida, que são coisas diferentes. Isso que eu queria mostrar para você, que não é a mesma coisa. Às vezes eles coincidem, às vezes não. Isso aqui é um caso, por exemplo, né? Se a gente for analisar só a distância percorrida só na ida dele, né? Ó, na ida dele só, a distância percorrida coincide com o ΔS de ida, né? Porque na ida, a distância percorrida vai ser igual a terra, vai ser 3. Né? Vai ser 3. E a distância percorrida dele na volta também vai coincidir com o caminho de volta. Mas mesmo assim ela não é igual, porque você pode perceber que a distância que ele percorre na volta, né? Ela é o módulo de ΔS na volta. Só que o módulo de ΔS é menos 3, né? E a distância percorrida é 3, ele percorre 3 metros. No ΔS fica explícito o sentido do movimento dele, né? E na distância percorrida não, porque a distância percorrida é calculada por módulo, certo? Então é isso que eu queria deixar explícito para vocês, que existe uma diferença entre a distância percorrida e o deslocamento, certo? Às vezes a gente não percebe, parece que é a mesma coisa, mas não é. Pode aparecer algum problema um dia que vai te exigir saber isso, né? Que são coisas diferentes, tá? Então é isso aí. Geralmente, prova de vestibulares antigos, né? E até do Enem mesmo atualmente, eles cobram isso aqui de uma maneira que engana a gente, né? A gente tem que estar ciente de que distância percorrida é uma coisa e deslocamento é outra coisa diferente.